Eu vou falar sobre mineração de opinião, que é um campo que estuda a análise de sentimentos através de linguagem natural. A motivação é porque a opinião ela é muito influenciadora, principalmente hoje estando exposta na internet com as redes sociais, os fóruns. E as empresas elas têm interesse em saber as opiniões do seu público-alvo, de potenciais clientes, porque elas gostam de saber a aceitação, é interessante para elas saberem a aceitação no mercado dos produtos que elas estão vendendo, das pessoas que elas estão gerenciando, celebridades, enfim. Mas tradicionalmente isso era obtido antigamente com pesquisas de campo, telefonemas, questionários, ainda é obtido dessa forma, mas isso se mostrou muito com baixo retorno, porque é alto custo e a amostragem que é alcançada nem sempre é muito boa. E as mídias sociais, elas estão cada vez mais presentes na vida das pessoas e dão abertura para as pessoas registrarem, divulgarem ideias e opiniões. Então se tornou uma oportunidade muito boa para coletar informações, opiniões de forma quantitativa ou qualitativamente. As aplicações desse campo de mineração de opiniões são em vários lugares, por exemplo, revisão de produtos, monitoramento de entidades como celebridades, marcas, lugares, etc. Os conceitos básicos. Para formar uma opinião, existe uma quíntupla, que seria uma entidade, o alvo, produto, pessoa, organização que você está expressando o teu sentimento. E daí, opcionalmente, são mencionadas features ou aspectos dessa entidade. Por exemplo, o hotel. O hotel tem quartos, tem sala de recepção, restaurante, enfim. E esse pode ser um aspecto mencionado da entidade na opinião. Sentimento, que é o que a gente busca, é atitude, opinião ou emoção. Tem polaridade positiva, neutra ou negativa, se a pessoa desgostou ou gostou da entidade, se deixou a desejar. O detentor do sentimento, que é quem expressou a opinião, às vezes não está de forma explícita, mas geralmente é quem, se é um Twitter, é quem postou o tweet, e enfim. E o tempo, que é o instante que a opinião foi expressa pelo detentor do sentimento, que é importante que a gente consegue ter uma noção de mudança de opinião ao longo do tempo. E a opinião é composta basicamente por isso. Às vezes não é encontrado o tempo ou o detentor do sentimento, ou as features. Basicamente a entidade e o sentimento precisam ser encontrados para ser uma opinião válida. A forma de expressar a opinião são encontradas de diferentes formas, e é isso que basicamente dificulta bastante o processo. Pode ser uma forma regular. Adoro ouvir sertanejo. Aqui eu consigo identificar o sentimento nesse verbo, que ele é um verbo dizendo uma polaridade positiva, que eu gosto de ouvir sertanejo é o alvo. Ou eu posso falar de forma comparativa, que eu gosto mais de ouvir sertanejo do que rock. E isso já dificulta um pouco para mim identificar qual que é o alvo que eu tô dizendo que eu gosto de ouvir. Pode ser uma forma direta, o remédio foi péssimo para minha gripe, ou indireta, minha gripe piorou depois que eu tomei o remédio. Isso também acaba dificultando na hora de identificar o que aconteceu, qual que é o alvo. Eu posso me expressar implicitamente, minha roupa nova já está descosturando. Em vez de eu falar que a minha roupa nova é de má qualidade, ela é uma droga, por exemplo, que é explicitamente essa roupa é uma droga. Eu me expressei implicitamente. Isso também é difícil de identificar por um processamento de opinião. Mineração de opinião. Ou eu posso utilizar da negação. Eu estou usando aqui o verbo que tem um sentido de sentimento com polaridade positiva, mas o não na frente acaba invertendo a polaridade. E isso precisa ser identificado no nosso processo de mineração de opinião para saber que isso é uma opinião com polaridade negativa. E o sarcasmo. O sarcasmo é utilizado quando tem aquela ironia, é bem subentendido a opinião. Tem um pouco de cara na sua maquiagem, ou seja, eu não gostei da maquiagem, eu achei a maquiagem pesada, mas eu utilizei de sarcasmo para me expressar. A mineração de opinião ela é um processo de KDD. Ela tem todos aqueles passos de estudar o domínio da aplicação, capturar os dados, mas o que diferencia é o pré-processamento, porque eu não estou mais lidando com dados estruturados, eu tenho dados que não estão estruturados em linguagem natural, que opiniões são expressas usando linguagem natural, basicamente. Às vezes existem
reviews que você consegue dar 5 estrelas para as coisas, dar uma pontuação, mas geralmente em fóruns em redes sociais e Twitter, Facebook, tudo é expresso usando a linguagem natural. E para isso são utilizados recursos de processamento de linguagem natural para fazer o pré-processamento e conseguir identificar a estrutura da opinião. Aqui a gente usa basicamente mais esses 3 primeiros itens, que é tokenização, análise léxica e análise sintática. Então, vamos falar sobre o pré-processamento, que é o que diferencia no KDD. A tokenização, ela divide o texto em tokens em componentes básicos. Ela separa por espaço em branco, tab, linha ou qualquer outro item que for interessante para a nossa análise. E também faz o reconhecimento de emoticons, hashtags, entre outras marcações específicas. Isso de acordo com a análise que você quiser fazer. A análise léxica consegue separar, reconhecer emoticons, hashtags. Por exemplo, o celular tem tela boa. Aqui a gente conseguiu separar os tokens de acordo com os espaços em brancos e deixou aqui o emoticon, que é uma forma de expressar um sentimento com polaridade positiva nesse caso, porque é um smile. Também existem heurísticas para melhorar a análise. Por exemplo, o alongamento de palavras demonstra intensidade. Às vezes as pessoas repetem vogais nas palavras e deixam a palavra maior para demonstrar maior intensidade. Também é interessante manter nomes próprios, nome de atores, geralmente nome e sobrenome. Não é interessante separar o nome e o sobrenome. E também identificar expressões idiomáticas que às vezes não querem dizer muito bem o que estão expressando. A casa caiu. Não é querendo bem dizer a casa caiu. Às vezes é uma expressão de que deu ruim. Então essas expressões idiomáticas de cada idioma, obviamente, também são possíveis de ser identificadas com essas heurísticas para melhorar a análise. E são utilizadas várias ferramentas. OpenNLP, NLTK, a função isolada com o string split do Java pode ser utilizado para fazer essa tokenização. Também é interessante fazer uma correção ortográfica, principalmente em redes sociais. Usa-se muita abreviação, gíria, então pode ser feito um dicionário com termos, gírias e abreviações para corrigir as palavras, ou utilizar uma ferramenta de correção automática que já pode estar disponível na internet. E também padronizar os termos, eliminar acentuação, pontuação, caracteres especiais, tudo que na verdade não seja importante para análise. Ou transformar todas as letras em caixa baixa, deixar todas no mesmo formato. Aqui o emoticon não seria retirado porque ele não é uma pontuação desnecessária, ele é interessante para a nossa análise do sentimento. E aqui também foi minimizado para caixa baixa o primeiro pronome. Ainda no pré-processamento temos a normalização, que pode ser feito o stemming ou a lematização. O stemming é a redução ao radical da palavra, mas também pode introduzir ruídos nos dados. O que é essa redução ao radical? Todas as palavras elas têm um radical em comum. As palavras que têm a mesma origem. Por exemplo, tem, ter, tenho, o radical é o T. E daí seria armazenado isso. Mas em alguns casos pode acabar perdendo sentido. Por exemplo, extravagância e extravagante. O verbo e o substantivo podem ter polaridades diferentes. Então isso seria um ruído nos dados. A lematização ela já reduz alguns inconvenientes que o stemming gera. Ela agrupa várias flexões de uma palavra, várias derivações da palavra para analisar como um único item. Mas ela agrupa, por exemplo, os verbos de correr, corri, correste, corremos, com o corrida, que é um substantivo. Corrida, corridas. Então, agrupando em verbo e substantivo e nessas flexões, a gente não perde tanto significado e a gente acaba reduzindo esses inconvenientes. No pré-processamento ainda tem da normalização, tem part of speech. O part of speech é o etiquetamento dos tokens em classes, substantivos, verbos, adjetivos, preposições, advérbios, conjunções. As palavras de sentimento geralmente são adjetivos, às vezes são alguns verbos, mas aqui a gente já identifica qual que é a classe. Ou é pronome, celular é objeto, tem é verbo, tela é objeto, boa é um adjetivo. E a análise sintática também forma uma árvore para a gente ter certeza sobre o que a gente está falando, quais são as subordinações.
identificar com maior precisão o alvo da opinião. E as etapas da mineração em geral são basicamente três, que é a identificação, classificação e agregação e sumarização. A identificação objetiva é identificar os tópicos, os alvos, né, as sentenças opinativas, e encontrar os alvos existentes e os aspectos que estão relacionados aos alvos, e associar esses alvos aos respectivos conteúdos subjetivos. Classificar a polaridade do sentimento pode ser feito com diversas abordagens. A gente pode usar abordagens léxicas, com o uso de dicionários de sentimentos, para saber, esse sentimento tem polaridade positiva ou negativa, aí eu buscaria nos dicionários. É uma forma mais não tão eficaz, porque não leva em consideração o contexto da frase, a análise sintática e semântica. Ou eu também posso utilizar aprendizado de máquina com o uso predominante de técnicas de classificação. Aqui já levaria mais em conta o contexto, a parte sintática e semântica. Posso usar uma abordagem estatística, avaliando a ocorrência de termos e semânticas que definem a polaridade de palavras de acordo com a sua proximidade semântica com outras de polaridades conhecidas, para mim conseguir encontrar a polaridade das palavras. E a última etapa, que é agregar, sumarizar, é identificar a opinião média, o que prevalece, porque a opinião sobre algo não é feita de uma ou poucas opiniões, são várias opiniões que são classificadas, e a gente pega essa média e sumariza em tópicos da entidade ou agrega, criando métricas que quantifiquem a diversidade das opiniões encontradas. E temos como exemplo a revisão de produtos do Google Shopping, que ele extrai, analisa e agrega os aspectos e revisões de produtos disponibilizados nas lojas. Aqui é o exemplo, aqui são as features que foram encontradas na mineração de opinião, e é aqui a gente consegue ver qual foi a opinião das pessoas sobre as features do celular, os reviews, as estrelas aqui também contam, e é bem interessante. É isso aí, aqui estão as referências que foram utilizadas para fazer essa abordagem bem sucinta sobre mineração de opinião. E é isso aí.